que já dá pra notar que eu gosto muito de Hazbin Hotel, né? Isso porque reúne muitos dos elementos que eu mais gosto de ver nas histórias que eu consumo, como fantasia, mitologia, personagens bem desenvolvidos e, principalmente, ambiguidade moral. A ambiguidade moral seria a característica dos personagens que são muito difíceis de definir se são bons ou maus. Eles podem ter algumas características boas e algumas ruins, mas nunca é o suficiente para você ter uma resposta definitiva que vire a balança em bem ou mal. A moralidade de Hazbin Hotel é complexa, principalmente para uma animação. Por isso eu resolvi tentar fazer uma série de vídeos analisando diversos exemplos de moralidade ambígua usando o desenho com exemplo. E o tema que eu escolhi para o primeiro vídeo foi Adão e Lute, os vilões principais da série. Normalmente, os vilões são personagens criados para serem odiados, mas às vezes eles acabam com os personagens mais memoráveis de alguma franquia. O Adão e a Lute eu diria que estão no meio termo. Muita gente acha divertidos e muita gente odeia eles. E você, me fala aí, o que pensa deles? O Adão e a Lute são dois anjos, que são seres místicos que frequentemente são representados como seres bons e puros, ou seja, seres do bem. Mas no universo de Hazbin Hotel, eles são violentos e perigosos, mas somente para os seres que moram no inferno. Assim como os anjos, os próprios seres humanos podem ser inofensivos ou violentos. Por exemplo, vocês sabiam que, no Natal de 1914, no meio da Primeira Guerra Mundial, os alemães e os britânicos pararam de se atacar por alguns dias, em plena guerra, e cantaram músicas juntos e fizeram uma festa de Natal? Sim, isso realmente aconteceu. No livro Homens ou Fogo, de S.L. Marshall, ele escreveu que apenas 25% dos soldados americanos que ele entrou que lutaram na Segunda Guerra Mundial atiraram no exército inimigo com intenção de matar. Esse livro é muito controverso por uma série de fatores, mas se você aceitar essa informação como verdade, significa que a maioria dos seres humanos tem uma tendência a não querer matar outros seres humanos. Mas ainda assim, existe muita violência e mortes no mundo. Por quê? Em teoria, mesmo no mundo real, as guerras e a violência podem ser justificadas em alguns casos. Se for, em teoria, para evitar uma coisa pior de acontecer, ou para proteger alguém ou alguma coisa. Em Hazbin Hotel, pelo menos na superfície, os extermínios dos pecadores do inferno serviriam para um bem maior, que é o de combater a superpopulação do inferno. Então, apesar de parecer muito cruel, toda a violência dos anjos e exorcistas seria uma coisa boa. Mas essa justificativa frágil é destruída já no primeiro episódio, quando Adão manda na lata que ele, assim como os outros anjos, acha o extermínio divertido. Eles gostam de matar os pecadores. Não importa se o povo está sofrido, o extermínio é divertido. Lembra de como eu falei sobre Homens ou Fogo e como os seres humanos no geral não gostam de matar os seus semelhantes? Essa é uma dificuldade que pode ser superada se, em tese, você considerar que aqueles que você está matando não são semelhantes a você. São seres malignos que precisam morrer para o bem maior. Essa, infelizmente, é uma justificativa muito comum para muitas formas de violência praticadas na vida real. Nos estudos de história, quando você trata de estudar um tema sensível como esse, tem uma metodologia específica. A história é a ciência de reconhecer padrões que se repetem no comportamento humano. Baseado nisso, o pesquisador Gregory H. Stanton criou um modelo conhecido como 10 etapas para o genocídio, que seria uma lista de padrões de acontecimentos como esses que costumam apresentar comportamentos repetitivos ao longo da história. E o primeiro passo dessa lista é justamente criar e normalizar esse tipo de discurso de nós contra eles. É você usar tudo ao seu alcance, a informação, o discurso, a propaganda, a mídia e etc., para separar esse grupo específico das pessoas normais. É você enfatizar a todo momento que eles são diferentes, são anormais, que não podem ser mudados e que eles são uma ameaça. Mas eles são almas. Almas de humanos, exatamente iguais às que você tem no paraíso. Não são nada iguais. O seu povo teve uma chance e mereceu a condenação. Porque, dessa forma, quanto mais medo e repulsa você cultivar, mais fácil é justificar e acabar com isso no futuro. Porque é como se você não estivesse nem matando mais uma pessoa, você só está matando um animal. Você despersonaliza esses seres a tal ponto que ninguém mais vê como pessoas, como alguém que pode ter direitos e sentimentos e opiniões. Dessa forma, dividindo tudo em nós e eles, em certo e errado, entre o que pertence aqui e o que não pertence, nada do que você faz com esse grupo é algo condenável. Até mesmo a linguagem da série parece que é feita para demonstrar isso. Se você observar, a série inteira nunca chama o extermínio dos pecadores de genocídio. A única pessoa que comenta essa palavra é a própria Charlie, a pessoa que quer encerrar isso. Ao contrário da Charlie, o Adão e a Lute sempre enfatizam a ideia de que os pecadores merecem ser mortos, e que não é assassinar, mas sim que é necessário para proteger o paraíso. Como quando o Adão e a Lute ficam com raiva por um dos anjos exorcistas ter sido assassinada, porque eles podem matar milhares de pecadores todos os anos que não importa, mas um único anjo morto por um pecador? Aí não, aí é imperdoável, né? Você entende que esse comportamento implica numa diferenciação muito grande entre os exorcistas e os pecadores? E não
é só que eles já têm tanto preconceito contra os pecadores e almas do inferno que eles apoiam o extermínio. Porque se todo genocídio do mundo fosse apenas preconceito, seria muito mais fácil de impedir, e não é. Além de apenas o ódio aparente pelo que é diferente, também dá pra notar no personagem da Lute e no personagem do Adão alguns mecanismos sociais e psicológicos que são usados pra controlar e manipular pessoas. A Lute, que eu acho que é uma personagem bastante subestimada e bastante ignorada do fandom de Hasbin, é um exemplo muito bom nesse tipo de manipulação. A Lute é uma exorcista. Basicamente, ela é uma soldada. Uma versão mais fantástica de um soldado, é verdade, mas ainda é o mesmo princípio. No exército, pelo menos na versão mais generalizada de um exército, que é um bando de gente que nem anda pra encher a porrada em nome de defender um território, deve ser uma das instituições mais antigas que ainda existem hoje. E sempre segue alguns preceitos básicos que são observáveis desde a antiguidade. O exército costuma ter uma relação muito hierárquica e autoritária. É um ambiente onde você é ensinado a obedecer e ficar quieto. Qualquer opinião diferente ou discordância é desencorajada ou até mesmo punida. É um lugar onde se valoriza a obediência cega, mesmo nas coisas que te parecem mais erradas. Exércitos ao redor do mundo, através da história, foram grandes responsáveis por grandes atrocidades. Conforme a filósofa Hannah Arendt escreveu no livro Eichmann em Jerusalém, a Hannah foi uma pensadora judia que viveu durante o período da Segunda Guerra Mundial. Então ela tinha um interesse especial em estudar sobre o Holocausto Judeu. Ela, assim como outros pensadores, escritores e jornalistas, foi na cidade de Jerusalém para assistir ao julgamento de um criminoso de guerra envolvido com o exército nazista. Para surpresa de todos, o homem tentou se defender dizendo que tudo que ele fez foi seguir ordens. Arendt, observando esse homem, desenvolveu o conceito de banalidade do mal, que é quando pessoas fazem coisas horríveis, não por conta dos seus sentimentos individuais, mas porque simplesmente são as ordens que recebem. Ambientes como o exército, as agências burocráticas e o governo são locais onde as pessoas são ensinadas a só obedecer, onde o sucesso vem de você acatar ordens sem pensar ou reagir. Dá pra ver bem isso quando a Vega, que costuma ser uma exorcista, é punida por fazer a simples ação de ter misericórdia de uma criança no inferno. Ela é castigada de maneira horrível por pensar, por desobedecer ordens. A Lute, ao contrário, é extremamente leal ao paraíso e ao Adão. Ela faz tudo o que pode em nome de ajudar o céu, mesmo ordens que ela particularmente não gosta. E por falar nisso, eu acho que é interessante observar que esse princípio é mais grave nas instituições mais rígidas, tipo o exército. Mas, na verdade, qualquer pessoa sob qualquer autoridade pode ser vulnerável a isso. Para testar essa obediência cega, o psicólogo Stanley Milgram realizou em 1961 o experimento que foi conhecido como Experimento de Milgram. Esse experimento era para testar o quanto as pessoas obedecem a alguém, até mesmo nas ordens mais absurdas, só porque é uma pessoa no comando. Um professor pediria para alunos de uma determinada faculdade dar um choque elétrico em um participante que errasse uma pergunta que o professor fizesse. Só que, sem que os alunos, que eram os verdadeiros participantes, soubessem, os participantes supostos eram só atores. Os atores erravam as perguntas de propósito e fingiam que levavam um choque quando o professor mandava. O professor dizia para o aluno dar choques com voltagem cada vez maior, e se o aluno fizesse isso sem discordar, o professor fazia o ator fingir que morreu pela dor dos choques. E depois, como se não bastasse o susto que o aluno já passasse, o professor acusava o aluno de matar o participante. E os alunos, desesperados, só conseguiam se defender dizendo que fizeram o que o professor mandou. O resultado do teste foi que 65% dos alunos testados escolheram dar o suposto choque, mesmo que considerassem isso errado, simplesmente porque o professor, a autoridade daquela situação, mandou. O que o professor concluiu foi que a simples ordem de uma autoridade tem um efeito tão forte no comportamento humano que é possível fazer as pessoas fazerem coisas antiéticas e moralmente questionáveis, mesmo quando elas sabem que está errado, só porque foi uma ordem. Ou seja, na realidade, situações como a da Lute, infelizmente, são muito fáceis de acontecer. Quando você recebe uma ordem, mesmo uma ordem ridiculamente errada, você tem tendência a acatar só por ser uma ordem, especialmente se for contra um grupo que você já odeia, como a Lute demonstra só guardar rancor e desdém contra os pecadores. Então, em conclusão, é muito fácil de fazer alguém odiar um grupo, infelizmente. Usando a desumanização e a narrativa do falso inimigo, as pessoas conseguem justificar tudo se for feito contra uma pessoa vista como negativa. Mas aí, além da Lute, que é uma soldada preconceituosa que foi ensinada a odiar os pecadores, você também tem o Adão. Ele também é um vilão, mas as visões e motivações dele são diferentes das Lute. Porque, se você observar, a Lute só tá fazendo o trabalho dela. Ela só despreza e odeia os pecadores, os demônios do inferno ou a Vega, que ela vê como uma traidora contra a causa máxima de proteger o paraíso. Mas quando é sobre pessoas com quem ela não tem nada contra, a Lute é educada, ou pelo menos neutra. Minha Alteza, me perdoe.
Mas por que permitiu a entrada dos cíferos aqui? Mostrando que, pra ela, não é nada pessoal. Já o Adão é o contrário. Ele é grosseiro e mal educado com todo mundo, seja do céu ou do inferno, poderoso ou indefeso, igual ou abaixo dele, mesmo com as pessoas que estão do mesmo lado que ele, ou até mesmo com pessoas que são suas amigas. Parece que eles têm um escudo, senhor! Ah, é mesmo? Eu não tinha visto esse escudo gigante na minha frente, eu sou puta idiota! O Adão não se importa. No caso dele, diferente da Lute ou da Sera, que realmente querem proteger o paraíso, o Adão é alguém que não se importa. Como ele próprio diz, O extermínio é divertido! ele gosta do extermínio porque é divertido pra ele ver os outros sofrerem. O que é mais interessante é que o Adão, ao contrário de, digamos, da Sera ou da Lute, é humano. Ele não é alguém que já nasceu no paraíso e que nunca teve que enfrentar dificuldade. Ele nasceu e deu a vida na Terra. Pecou, morreu. Ele pode estar passando por situações semelhantes aos pecadores do inferno, mas ele, por sorte ou alguma piada cósmica, foi pro paraíso mesmo assim. Então ele poderia facilmente estar do outro lado da moeda e ter parado no inferno. Mas ainda assim, ele não sente empatia por eles, justificando que, se eles são pecadores, eles devem merecer estar lá. Eles devem merecer morrer. Você querendo ou não, já tiveram sua chance e queimam no caldeirão. Mesmo na vida real, essa é uma crença que muitas pessoas usam para justificar o sofrimento das pessoas, que é porque elas devem merecer ter feito algo de errado para estar naquela situação. O psicólogo Melvin J. Lerner propôs uma teoria em 1966 chamada de hipótese do mundo justo, quando ele observou seus colegas psicólogos no hospital sendo hostis com os pacientes com doenças mentais. Lerner escreveu sobre como as pessoas muitas vezes possuem a ilusão de que o mundo é completamente injusto, ou seja, todas as boas ações são recompensadas e todas as más ações são punidas. E isso leva à crença, consciente ou inconsciente, de que se todas as nossas ações têm consequências, isso significa que tudo o que nos acontece é nossa culpa, é fruto de alguma coisa que nós fizemos. E qualquer pessoa que olha ao seu redor já sabe que nem sempre é assim. Tem 1001 variáveis que podem levar alguém a ter sucesso ou fracasso na vida. O Adão, assim como muitas pessoas na vida real, acha que porque ele conseguiu, todo mundo consegue também. Essa é uma narrativa usada para justificar porque algumas pessoas estão melhores na vida do que os outros. O que parece ser muito mais justo do que realmente é, se você considerar que todo mundo é totalmente responsável pelo que faz na vida. O Adão enxerga tudo só do ponto de vista dele. Se você comparar com, por exemplo, a Charlie, que deu uma empatia muito grande pelos outros, é nítido como o Adão não tem nenhuma empatia. E com isso, eu não quero nem dizer que o Adão é só cruel. É mais do que isso. Ele é incapaz de ver do ponto de vista dos outros. Pro Adão, o mundo gira em torno dele. Age quase como se fosse um ser humano que se acha sobre-humano, saca? Ele tem essa imagem distorcida de si mesmo, onde ele se acha mais importante e mais poderoso do que realmente é. E isso numa pessoa comum já seria perigoso. Uma pessoa normal se achar melhor do que os outros já pode dar muito problema. Mas ainda pior em alguém que é uma autoridade, porque é uma pessoa que não tem empatia, que vai decidir sobre a vida dos outros. E o que é pior do que isso, o Adão se diverte em abusar desse poder e aproveita em ter esse poder. Ou seja, poder acreditar que ele é mais importante que os outros. Adão não é só alguém que acredita que faz parte de um grupo inferior, ele é alguém que, em um nível individual, se acha melhor do que os outros. Não é só questão de que os anjos são superiores aos pecadores, é questão de que o Adão se acha melhor do que todo mundo. E a presença de uma pessoa egocêntrica num grupo de autoridade facilita muito que haja abuso de autoridade, porque é uma pessoa que literalmente se acha melhor do que os outros. Então ele acha que pode fazer o que quiser sem consequências, porque ele é tão especial. É aí que entra o conceito de tautologia do Templário, que é um conceito que, ao contrário das fontes que eu tô citando até agora, não é de nenhum pensador, escritor ou cientista famoso. É só uma coisa que, até onde eu sei, só existe na internet, mas eu acho que se encaixa muito bem ao Adão. Tautologia do Templário é o conceito de que tudo que um personagem faz ou fala é correto só porque ele é uma boa pessoa que só faz coisas boas. Num primeiro momento, isso pode parecer uma coisa óbvia, tipo, ué, o que tem de errado nisso? Porque a gente tende a colocar certas pessoas num pedestal e acreditar que elas só querem o bem. Seja por causa da reputação, trabalho, histórico, etc., a gente tem um certo preconceito com algumas pessoas que faz elas parecerem mais confiáveis pra nós. Mas é aí que tá, existe uma diferença entre ele está correto, por isso ele é uma autoridade, para ele é uma autoridade, portanto está correto. Porque a autoridade não garante que ninguém está certo sobre nada. Esse conceito explica muito sobre a própria premissa de Hazbin Hotel. Afinal, os anjos, se você parar pra pensar, são um bom exemplo de tautologia templária. Os anjos são vistos como uma manifestação mitológica da justiça divina. Assim, os anjos deveriam estar do lado certo só por serem anjos. É como funciona a mente humana. A gente atribui significados para símbolos e padrões para tentar entendê-los de maneira fácil. E todos na série, inclusive o próprio Adão, acreditam nessa falácia usada para justificar as coisas horríveis que os anjos fazem na série. Como o Adão usando do seu status pessoal para justificar atormentar os outros.
Por isso que, apesar de ser uma cena que eu odeio muito, a morte do Adão é tão poética. Porque depois de passar a série inteira sendo tão convencido da sua própria importância, o Adão é forçado a encarar o fato de que ele não é tudo isso. Depois de praticamente implorar que os outros reconheçam o valor dele como pessoa, ele morre para uma das personagens mais insignificantes, mostrando que o status que ele apoiava tanto era só um castelo de cartas. O fato de ser o Adão, a pica primordial, o primeiro homem do mundo, não tornava ele invencível, e por isso ele morreu no ataque que ele mesmo causou. E você gosta do Adão e da Lute? Acha que são bons vilões? E qual é o próximo personagem que você quer que eu analise aqui? Só pra lembrar, eu já analisei antes o Angel Dust, link no card do lado esquerdo da tela. Deixe aí nos comentários o que você achou do vídeo e qual é o próximo personagem pra analisar. Se inscreva no canal e ative o sininho, deixe o like, compartilhe pra ajudar o canal e me siga nas redes sociais. Muito obrigada por assistir até aqui. Sai vídeo novo todo domingo às 10 horas da manhã e até nos vemos de novo na semana que vem, nessa mesma hora e nesse mesmo canal. Moça Nerd desliga. Tchauzinho.